só para destacar aqui, desde a chegada dele, né? Da posse e tal, de lá para cá, Leandrinho, Natan, Zé Wellison, Denilson, Edinho, Eric, Arouca, Tomás Andrade, isso Juninho, na administração 7 câmeras. Tá. Martim Réia, Galdesani, Davi Terans, Samuel Xavier, Ricardo Oliveira, Ramon Martínez, Lucas Hernandes, Papagaio, Maicon Bolt, Wilson. Quem mais, Amídio? Tem Emerson, tem Emerson, tem Maidana, Maidana, Roger Guedes, Ricardo Oliveira, eu citei aqui. Mas esses aqui, eu até recebi isso hoje no WhatsApp, e eu não sei quem fez essa lista. Denilson. Não teria dado aqui os créditos, naturalmente. Denilson. Denilson eu citei aqui. Mas é que chama a atenção, que são 1, 2, 3, 4, 5, tirando o Ricardo Oliveira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jogadores de qualidade duvidosa. Nós estamos falando aqui do Wilson, sim, que foi contratado agora porque a situação do Vitor era mais grave. Maicon Bolt, Papagaio, Lucas Hernandes, Ramon Martínez, Samuel Xavier, Davi Terans, Galdesani, Martim Réia, Juninho, Tomás Andrade, Arouca, Eric, Edinho, Denilson, Zé Wellison, Natan e Leandrinho. Muita contratação. E o curioso é que vários deles, né, Everton, eles sequer cumpriram um contrato. Muitos vieram por empréstimo, né? Mas o empréstimo acabou sendo encerrado antes do vínculo final, né? Por exemplo, geralmente é de janeiro a 31 de dezembro, né? Você citou o Xará? Não, tem foi a maior dessa aí. Não, o Xará, eu não sei, aqui nessa lista a gente excluiu o Xará. Tá. O Gomide excluiu, até me lembrou. Não falou o Guga, não falou o Emerson. Não, porque o Guga é um jogador que não dá pra lamentar. Não, sim, porque é jovem. O Emerson foi vendido, contratado e vendido por uma boa grana. A grande contratação que deu certo. Isso aí. Foi buscar barato na Ponte Preta e revendeu por um valor bacana, manteve ali um percentual de quando tiver uma outra negociação. Foi o que deu certo. Isso aí. Foi a atacada que o Atlético foi no mercado e deu certo. Porque assim, Samuel Xavier, Arouca, Eric, Leandrinho, Martim Réia, Edinho. O Edinho é definitivo, né? Foi tudo. Você tá citando os empréstimos. Eu citei 5 que vieram por empréstimo. Papagaio. 6 e que não corresponderam e foram embora, rescindiram antes do término do empréstimo. Ou seja, não houve um critério, né? Que é exatamente o que a gente vem cobrando aqui já faz tempo, né, Gomide? O critério para contratar. Você tira de 20 e poucos jogadores, 25 jogadores, você tira a Guga, Emerson, o Roger Guedes, que foi um jogador importante também, o Atlético acabou levando uma grana dele, o Emerson vendido, o Guga é um jogador que tem mercado. Qual outro? Eu tirei da lista o Xará, com dinheiro investido que dificilmente você vai conseguir apurar algo perto do que você investiu, né? É muito difícil. Então, assim, são quase 25 jogadores e desses 25 você tem 18 jogadores, uma qualidade duvidosa, né? Eu acho o grande questionamento do torcedor do Atlético é justamente esse, né? Quando foi anunciado lá a austeridade, que não é errado você fazer uma austeridade num clube de futebol, o Flamengo eu acho que só atingiu o nível que tá atingindo agora por causa de um trabalho de austeridade feito pelo Bandeira de Melo lá atrás, né? Não é errado, mas o problema, o questionamento do torcedor é justamente esses tiros errados que o Atlético deu no mercado. É muita gente, cara. Você acabou de citar aí que muita gente que não vai dar retorno técnico, não vai dar retorno financeiro e que o torcedor tem razão de questionar. É uma lista muito extensa de tiros errados que você deu no mercado. E quando a gente cansou de falar isso aqui ano passado, quando você tem um trabalho de austeridade, de economia, você não pode ir pro mercado dar tiro errado. Você tem que pegar os caras certos ali, você tem que fazer um estudo muito detalhado para você não errar o mínimo possível. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar o presidente do Fortaleza aqui. Deixa eu só te interromper, Gomide. Claro. O Fred Kong mandou uma mensagem aqui dizendo que você esqueceu o Jair
Ah, sim. E o Blanco foi na gestão do Sete Câmara? Não, né? Daniel Nepomuceno. Foi do Daniel. O Jair, a gente esqueceu. O Jair, jogador, né? Que, enfim. Tá dando certo. Tá dando certo. Sim. Né, se salvou. Então, 25, 26 jogadores. Tem mais alguém aí que a gente não tá lembrando. A gente não tá lembrando, exatamente. Eu tinha excluído aqui o Tiará, mas aí o Ale lembrou. São mais muitos, de 30 contratações. É muita contratação, né, cara? É muita contratação. Então, é aquela velha história simplória, aquele argumento simplório, mas que cabe de como é que você, se você somar 200 aqui, 150 ali, 200 acolá, você já chegou a 550 mil. Com salário de 550 mil, você traz um jogador de mais qualidade. Bom, isto é se você não fizer aquelas contas mirabolantes de sair distribuindo percentual, né, de agentes que participaram do negócio. Então, nem tô dizendo que foi o caso, mas que no futebol isso existe, né? Tá vendo aí o Cruzeiro, até na palavra do próprio Zezé Perrella, de você distribuir percentual quando você contrata, quando você renova, uma maluquice. Então, assim, esse argumento, ele pode ser simplório, mas ele cabe num momento como esse. Eu ia falar assim, a gente entrevistou o presidente do Fortaleza aqui, né? O Marcelo Paz. E na parada ali pra Copa América, ele ressaltou, Everton, que Fortaleza hoje é um clube equilibrado financeiramente, paga em dia, não faz investimentos vultuosos. Teve a questão da vinda do Rogério pro Cruzeiro, mas já voltou pro Fortaleza, assinou até o final do ano. Mas como era um trabalho a longo prazo, o presidente do Fortaleza confiava no trabalho de campo do Rogério Ceni. Campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste. E as contratações que fez, foram contratações pontuais. Por exemplo, o Corinthians tinha contratado o André Luiz, um atacante da Ponte Preta. Não deu certo no Corinthians, Fortaleza foi lá e pegou emprestado. O Carlinhos, lateral esquerdo, ficou no América. Fortaleza foi lá e contratou o Carlinhos livre. E aí, o torcedor pode até achar um absurdo que eu vou falar aqui. O Carlinhos no Fortaleza joga mais do que o Lucas Hernandes no Atlético, que custou 12 milhões de reais. Por quê? Porque tem uma ideia de jogo já implementada. A ideia de jogo potencializa o jogador, e foi o que a gente falou aqui do Atlético Paranaense várias vezes, que chegam alguns jogadores que não estão muito em alta no mercado, só que o trabalho é bom, e quando inserido no contexto, o jogador rende. O André Luiz não servia pro Corinthians, está fazendo um bom campeonato pelo Fortaleza. Fortaleza não tem muito recurso. Ele foi lá e contratou o Quinteiro, um zagueiro colombiano. Tá jogando super bem no Fortaleza. Mas quanto tempo será que o Fortaleza observou o Quinteiro para saber se realmente seria um jogador útil? Quantos jogos atuaria? Se tinha desempenho para jogar numa Série A de Campeonato Brasileiro? Acredito que deva ter feito uma boa análise. Foi lá, contratou e não teve esse negócio assim, não, precisamos dar um tempo de adaptação pro Quinteiro. Chegou, jogou, é capitão do time, tá jogando não é, nossa, que espetáculo, vai sair do Fortaleza e vai pro Manchester City, pro Liverpool, não. Mas pro Fortaleza tá jogando muito no Fortaleza. Porque o contexto favorece. E o Atlético vive um contexto a cada 6 meses. Quanto não colocar a cabeça no lugar, falar assim, o que eu quero? Como eu quero jogar? Porque toda hora muda. Uma hora é reativo, uma hora é propositivo, uma hora contrata 10, uma hora contrata mais 15. Porque você tem dúvida que dos jogadores que você citou, vários têm contrato até o final de 2020. No ano que vem o Atlético vai querer se desfazer deles? Pelo que estão fazendo agora? Dá pra contar vários. Por exemplo, o Giovani tem alguma justificativa pra falar, no que vem é o Giovani Story, hein? Te dá sinais? Não, absolutamente. Michael Bolt te dá sinais que ano que vem vai ser outro jogador? Absolutamente. Aí fica difícil. Eu fico imaginando, sabe o quê? Fico imaginando na virada, Gris. Virada do ano, aí virou o ano, começou a temporada, os jogadores emprestados voltam. Aí se juntam a esse... hoje são poucos, né? Mas tem o quê? Não Lucas dá nem 10. Cândido. Não dá nem 10.
Não vou lembrar de cabeça aqui agora, mas enfim. Isso aí o Atlético tem poucos. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, você pega todos esses jogadores, você tem, aí você traz, aí volta os emprestados, e aí você precisa refazer todo o processo de reempréstimo, negociar, fazer trocas e tal, porque o Atlético não tem dinheiro, né? Então como é que você vai remontar? Você tem alguma esperança de que o Atlético... eu não sei se precisa remontar tanto assim. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte... Porque aí eu vou usar o que o Gomide disse para defender de certa maneira. Vocês não falam da necessidade de rejuvenescer o grupo? De certa maneira, sim. Então... Não, sim, você vai ter que buscar alguns reforços, claro, isso é normal. Mas estou dizendo assim, tem muita gente aí que num time organizado, com uma ideia legal e tal, vai render mais naturalmente. Inclusive jogadores mais experientes. É que você está querendo dizer, mas você não está tendo coragem de dizer que o Atlético, nas mãos de um grande treinador, não é só treinador. Esses jogadores aí podem funcionar melhor. Não é necessariamente só treinador. É o clube como um todo, é o trabalho do clube como um todo. É a filosofia do clube como um todo. É o que eu falei aqui, o problema do Atlético não pode ser só treinador. Porque já passaram todos de diversos estilos. E o final foi sempre o mesmo. Sabe, o final foi sempre a gente discutindo que, o treinador era incapacitado, 2, o elenco era fraco. E não é bem assim. O Gomide falou, sabe, o Carlinhos está jogando bem no Fortaleza. Tem um monte de jogador que... O Juninho tá jogando muito no Bahia. Zagueiro, tá fazendo um baita campeonato. Ótimo zagueiro no Bahia. Passou aqui, foi muito mal. Aqui foi um negócio maluco. Tá jogando muito. Tá jogando muito bem. Tá entre os melhores zagueiros do campeonato. Então, assim, é o que eu tô falando. Se tiver um trabalho de lá de cima até lá embaixo que seja bem feito, bem realizado, muitos desses jogadores podem apresentar mais rendimento. No momento como esse aí, a diretoria do Atlético, por exemplo, fez uma reunião ontem depois do jogo e o Rodrigo Santana está mantido. Não se sabe até quando, mas está mantido. A atitude da diretoria de manter o Rodrigo Santana agora está dentro do que vocês da imprensa pedem. Né? Sim. Vocês querem sequência. Sim. Então a diretoria do Atlético acertou em dar sequência ao Rodrigo Santana? Eu sinceramente, eu tenho na minha cabeça, posso estar enganado. Que a permanência do Rodrigo Santana nesse momento está diretamente ligada à sequência que o Atlético tem pela frente. Por mais estranho que isso possa parecer. Você acha que esses 3 próximos jogos estão dando uma segurada? Ou espera para fritar, porque sabe que esses jogos vão ser muito difíceis, seja o treinador que o Atlético tiver sentado no banco de reserva, ou sabe-se lá, consegue aí 2 bons resultados nesses 3 jogos e as coisas voltam a caminhar. Mas eu acho que se tivesse uma sequência mais tranquila agora pela frente, dificilmente o Rodrigo permaneceria.